No nosso segundo vídeo sobre o curso de Ciências do Estado, a gente recebeu o seguinte comentário. Outra área que um cientista do Estado poderia atuar no mercado é a de relações institucionais e governamentais, em empresas, entidades e associações. O famoso lobby. Mas a profissão lobista ainda não é regulamentada no Brasil. Quais são as implicações disso? Lobby é toda prática exercida por pessoas, instituições ou empresas em cima de um agente estatal no espaço decisório. O que é isso? Na hora que o agente estatal, seja ele o deputado, ou o governador, ou o vereador, vai tomar uma decisão, esse grupo de pressão vai lá pressionar esse agente, seja ele para não interferir nos direitos adquiridos, seja ele para mudar alguma coisa em favor de interesse dessa classe. Qualquer cidadão pode provocar o debate político com seus representantes eleitos. E isso é muito bom para a democracia. Por exemplo, um grupo de cidadãos que faz um abaixo-assinado contra algum projeto de lei que vai os prejudicar. E isso também é um tipo de lobby. Mas o lobby que a gente mais ouve falar, ele acontece no legislativo e é normalmente aquelas práticas de corredor, de bastidores, é o que acontece nas audiências públicas, nas comissões, nos processos internos do legislativo brasileiro. Como a gente disse, o lobby existe tanto no executivo quanto no legislativo, apesar de ser mais comum nesse último. Mas nessas duas esferas que são políticas, ele é até bem-vindo se ele for transparente em prol do interesse público. O problema é quando ele acontece no judiciário, que não é uma esfera de construção política, é apenas uma esfera que tem que ser o mais técnica possível, o mais impessoal possível, e mesmo assim é muito comum a gente ver pressão de advogados, de pessoas desse meio, pressionando desembargadores e juízes para tomar alguma decisão. Foi até por isso que a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em 2012, fez uma campanha contra essa prática. Os grupos de pressão fazem o lobby de várias maneiras. Eles arrumam informações, se articulam junto à imprensa, pressionam os deputados, mas essa pressão ela é o último estágio dessa articulação. O principal insumo que o lobby tem é a própria informação. Então, por exemplo, as audiências públicas convocadas pelas comissões legislativas, elas são espaços que os grupos de pressões que têm acesso, eles podem apresentar informações, financiar pesquisas, fazer material, marketing, chamar a imprensa, se articular com outros deputados, se conectar com outras pessoas de interesses em comuns que vão estar frequentando esse mesmo espaço. Tudo isso para pressionar aquele deputado, a pessoa que está tomando aquela decisão, a olhar pelos interesses desse grupo em específico. É muito bom a gente entender que cada dia que passa a sociedade está mais complexa. Os interesses estão mais difusos e cada vez mais individuais. No sistema representativo de hoje, por exemplo, que um deputado estadual, pela proporção, tem que representar quase 330 mil pessoas, o sistema puramente representativo ele é incapaz de conseguir captar esses anseios da sociedade. Por isso que quando tem essas oportunidades, esses espaços de decisão, como por exemplo audiências públicas, é muito importante que ocorra esse lobby. É muito importante que esses grupos de pressão procurem essas instâncias, esses espaços de decisão para informar a comissão, para informar o deputado, para ter aquela melhor informação, a informação mais técnica possível de interesse daquele grupo, para poder embasar a tomada de decisão do agente estatal. Na República, onde é a lei que manda, o processo de elaboração dessa lei é muito importante. E é aí que atuam os grupos de pressão. O parlamento funciona como uma verdadeira panela de pressão com interesses diferentes que a elas estão submetidas. Então um deputado que quer aprovar uma lei, ele tem que entrar com um projeto de lei, o presidente da Câmara vai designar a comissão pela qual ela vai passar, por exemplo, vai passar pela Comissão de Justiça e também pela Comissão de Meio Ambiente. Então nessas comissões permanentes, segundo os estudiosos brasileiros, é onde o lobby mais ocorre. É o momento que a legislação está mais suscetível a esse grupo de interesse. A comissão chama audiências públicas para poder discutir esses projetos e as entidades convidadas ocupam as galerias, apresentam suas informações, nos corredores, por e-mail, todas as entidades organizadas tentam exercer pressão sobre aquele parlamentar. Isso, como a gente viu, complementa o sistema representativo. Como a gente tem interesses cada vez mais diversos e difusos, a mesma ação política ela provoca diferentes sintomas em diferentes grupos de interesse. Por isso que é muito importante o legislativo ouvir todos os lados, as opiniões adversas e todos os grupos de pressão. Como a gente pode ver, os grupos de pressão se utilizam de primeiro acesso e segundo informação,
para poder exercer esse lobby. É muito importante que os diferentes grupos de pressão participem do mesmo espaço decisório, porque ali eles podem compartilhar informações, podem criar antagonismos e concorrências sadias entre eles, eles podem também se aglutinar e formarem redes de interesses organizados. Essa rede de interesses organizados, ela tem uma condição maior de fornecer acesso aos seus membros, assim como ela tem uma condição melhor de fornecer informação aos seus membros. As duas coisas que são fundamentais no exercício dessa pressão, desse lobby. No Brasil, apesar do lobby não ser ilegal, ele não é regulamentado. E a gente tem um estigma de ouvir essa palavra e a relaciona muitas vezes com atos de corrupção, com propina, com aquelas pessoas que andam nas sombras de Brasília com dinheiro debaixo da mala para levar para algum agente político. Esses casos que a gente já cansou de ver nos noticiários é o lobby criminoso. Eles estão distorcendo o papel que a pressão feita de maneira saudável pode fazer na elaboração de uma lei, de uma decisão do governo. Esses lobbies criminosos, eles não visam interesse público ou interesse coletivo. Eles precisam da sombra porque eles agem na sombra para atender interesses que não são públicos, interesses específicos e muitas vezes ligados à máfia e até mesmo à milícia. Além disso, como o nosso lobby não é regulamentado, não é todo mundo que tem acesso a esses espaços de decisão. Então algumas pessoas têm mais informações, têm mais acessos, participam mais desses lugares, têm essa informação de como pressionar. E já outros grupos e outras pessoas, eles estão defasados com essa informação. Eles não têm essas informações para poder atuar, para poder exercer sua função. E muitas vezes eles não estão nem associados em um grupo de pressão para poder atuar fazendo pressão no parlamento. Para a gente medir isso, a gente tem que fazer uma pergunta. Quais são os grupos de pressão que efetivamente conseguem participar dessas esferas, desses espaços decisórios, fornecendo informação e pressionando a tomada de decisão? Essa foi a pergunta que meu ex-colega de sala e amigo de futebol, Ciro Antônio Rezende, mestre em Ciência Política pelo FMG, fez em sua tese de mestrado. Ele analisou a participação desses grupos de pressão nas audiências públicas e nas comissões permanentes da 53ª e 54ª legislaturas. Isso equivale do ano de 2007 a 2015. Ele notou que um dos principais grupos de interesse que mais atua é o próprio setor público, principalmente o poder executivo, fazendo lobby justamente na tramitação dos projetos de lei no legislativo. O estudo desse meu colega ainda evidenciou um pequeno número de atores participando de várias audiências públicas, o que define um pouco de viés no acesso que os grupos de pressão têm nessas esferas também. As centrais sindicais se destacam pelo lado da sociedade civil, como as entidades que mais têm participado desses grupos de pressão. Esse estudo é baseado nos dados fornecidos pelo Congresso através da Lei de Acesso à Informação. Então, obviamente, essas informações sobre audiências públicas, sobre as comissões, é aquilo que está à luz desse processo de pressão. O que está na escuridão, aquele lobby criminoso, a gente não consegue mensurar exatamente como ele atua em favor dos interesses, principalmente econômicos no Brasil. Em boa parte do mundo, o lobby está nessa área cinzenta entre a legalidade e a corrupção. No caso do Brasil, o que nos prejudica, como a gente vê, é justamente os lobistas propineiros. Tanto é que uma das principais preocupações da OCDE é diminuir a corrupção nos países a ela associados. E para isso ela propõe a regulamentação do lobby, para a gente jogar uma luz de transparência em cima desse processo e diminuir a sombra que esses lobistas propineiros trabalham. Nos Estados Unidos e na União Europeia, principalmente em Bruxelas, a regulamentação do lobby, do trabalho do lobista, trouxe para a arena política uma série de interesses que antes eles não estavam organizados. Nesse caso, o lobby ele é aceito como uma ferramenta política e isso estimula as associações das pessoas. Então as pessoas se associam e essas associações se unem com outras associações, fazendo uma rede de associações que pode até contratar um profissional lobista para atuar em seu interesse. Nesses lugares, o lobista é esse profissional especializado para exercer essa função, que conhece o mecanismo do sistema e ele pode ser escolhido pelo sindicato ou pela associação para exercer essa pressão nos momentos certos. Atualmente no Brasil existem 3 propostas legislativas para regulamentar o lobby. Uma delas, por exemplo, a de 2007, proíbe o uso de presentes, cortesias e favores que o lobista pode ter com o agente estatal e também limita a ação dos agentes públicos que estão mais suscetíveis a esse tipo de propina. O lobby nada mais é do que exercer pressão na tomada de decisão de um agente estatal. Para isso é necessário informação e articulação. Quanto mais a sociedade fica complexa,
mais natural a formação de novos grupos de pressão e, por consequências, novos lobistas. O problema de estigmatizar sempre essas pressões como algum tipo de corrupção e de não regulamentar é justamente a gente manter essa assimetria de acesso nas arenas decisórias. Ou seja, a gente precisa de buscar, mesmo que utopicamente, a simetria, que todos os grupos de poder tenham o mesmo acesso para conseguir mostrar suas informações e tentar pressionar a tomada de decisão. Outro lado da regulamentação é elencar as atividades éticas do lobista. Aí fica mais fácil da gente identificar, prender e punir aquele lobista propineiro. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Queria mandar um agradecimento especial ao Ciro Antônio Rezende, que mandou a tese de mestrado dele hoje para mim. A gente conversou bastante por telefone, conseguiu abrir a minha mente e ajudou demais nesse roteiro. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado a você que já se inscreveu, você que está se inscrevendo nesse momento. E não esqueça de deixar os seus comentários e as críticas. O link da tese do Ciro está aí na nossa descrição. Muito obrigado.